Olá, estamos de volta aos nossos espaços de comentários diários neste novo podcast pelo YouTube. A guerra em que Israel se defende da agressão de 7 frentes diferentes, todas mantidas e coordenadas pela teocracia do Irã. Desde 7 de outubro do ano passado, quando foi invadido por milhares de integrantes da organização terrorista Hamas, as forças de defesa de Israel estiveram envolvidas com a situação na faixa de Gaza. Agora que o Hamas está completamente desmantelado politicamente, administrativamente, economicamente e militarmente, Israel pode se virar para sua fronteira norte e passar a enfrentar a ameaça permanente representada por outra organização terrorista, o Hezbollah, também mantido pelo Irã. Em Gaza, Israel começou sua operação militar dividindo a área em partes e fazendo a seguir uma varredura militar casa a casa em cada uma destas partes na sequência. Quando um alvo era identificado, entrava em ação a Força Aérea de Israel, destroçando todos os locais inimigos. Todos os instrumentos tecnológicos foram usados, inclusive cachorros robôs com câmeras para vasculhar os túneis construídos pelos terroristas. Quase completando um ano, a campanha está praticamente encerrada. O Hamas totalmente derrotado, sobrando uns poucos terroristas isolados. Isso permitiu a Israel deslocar para o norte, para a fronteira com o Líbano, centenas de tanques militares utilizados na faixa de Gaza. Logo no começo das intensificações de ações de resposta às agressões do Hezbollah, as forças de defesa de Israel começaram a executar uma sequência incrível de ações militares e de inteligência que têm deixado o mundo inteiro de boca aberta. Para começar, destruíram em Damasco um edifício anexo à embaixada do Irã com um bombardeio de precisão no qual mataram alta autoridade iraniana. O Irã prometeu vingança, mas ficou apenas na promessa, atemorizado com o poderio militar de Israel e os avisos de potências ocidentais que revidariam se houvesse uma agressão forte contra Israel. A seguir, Israel matou em um apartamento em edifício de Beirute um poderoso chefe da organização terrorista Hezbollah. Novas ameaças foram gritadas pelo superterrorista Nasrallah. Tudo ficou só na gritaria, além de novo lançamento de algumas centenas de mísseis que foram derrubados, na sua grande maioria, pelo Iron Dome israelense. Mas as grandes surpresas ainda estavam por vir. Devido ao meticuloso trabalho de inteligência de uma moça israelense de menos de 30 anos, há uma semana, Israel montou e realizou uma operação espantosa. De uma só vez, fez explodir, ao mesmo tempo, os milhares de aparelhos pagers que eram usados pelos terroristas do Hezbollah no Líbano e na Síria. Para ter o máximo de eficácia, alguns segundos antes das explosões, foi emitida uma mensagem falsa para todos os pagers, de modo que estivessem nas mãos dos terroristas, perto da face ou nos bolsos. Mais de 40 altos dirigentes da organização terrorista Hezbollah foram mortos. Os feridos começaram a chegar aos hospitais de Beirute a centenas, causando um caos hospitalar. Milhares perderam dedos, mãos, braços, órgãos genitais
genitais. Centenas estão em estado grave. O superterrorista Nasrallah deu ordem para colocarem fora todos os aparelhos pagers. Então, os terroristas passaram de um dia para o outro a usar os walkie-talkies. E aí Israel aplicou um segundo golpe eletrônico no segundo dia consecutivo contra a organização terrorista. Os walkie-talkies foram invadidos. Foram 2 dias seguidos de terror para o Hezbollah. Agora, nitidamente, Israel passou a uma nova fase de intensificação de suas ações militares, no sentido de limpar toda a região sul do Líbano da presença do Hezbollah. Nesta segunda-feira, a Força Aérea de Israel realizou centenas de operações contra alvos pré-marcados por Israel. Casas na região que abrigam mísseis, armamentos e explosivos. Israel invadiu o sistema de rádios do Líbano e as empresas de telefonia, enviando mensagem do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para que a população da região abandonasse suas casas contendo armamento dos terroristas no prazo de 1 hora, porque seriam explodidas. Efetivamente, centenas de alvos foram alcançados. A internet está cheia de vídeo mostrando casas e edifícios no sul do Líbano, perto da fronteira do Israel, explodindo sem parar pelo disparo de munições estocadas em suas peças. Outros vídeos mostram estradas absolutamente abarrotadas de todos os tipos de veículos com libaneses, em boa parte palestinos, fugindo da região, especialmente em direção à fronteira com a Síria. Israel também avisou aos moradores dos vales do interior do Líbano em direção ao norte para abandonarem suas casas em via de serem explodidas pelo bombardeio da Força Aérea de Israel. As estimativas são de que o Hezbollah perdeu toda a sua linha de comando e também os sistemas de comunicação. Mais do que isso, Israel teria explodido nesta segunda-feira cerca de metade dos estoques de explosivos, mísseis, foguetes e lançadores da organização terrorista Hezbollah. Após a limpeza promovida pelos ataques aéreos, é evidente agora que Israel promoverá um ataque por terra, expulsando definitivamente a organização terrorista Hezbollah e sua população para além de 30 quilômetros da fronteira israelense, o que permitirá o retorno às suas casas dos mais de 70 mil habitantes de Israel que foram removidos da região sob bombardeio constante dos terroristas islâmicos no último ano. As vitórias de Israel são a vitória para todo o mundo ocidental livre, apesar da má vontade de alguns, como a administração democrata socialista de Joe Biden, dos socialistas da Espanha, dos trabalhistas socialistas da Inglaterra, dos globalistas simpáticos ao islamismo da União Europeia. Essa ampla vitória de Israel na guerra já antevista para o mundo árabe significa a importância de reconhecer e manter relações com Israel, expulsando a nefasta influência do Irã sobre o Oriente Médio. Até mais.